Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, cola na resenha do Drex. Meus amigos, mais um, né? Mais um escândalo, mais uma bomba agora no departamento do Clube Social, com um contrato que, na sua totalidade, custa ou vai custar para o São Paulo mais de 21 milhões de reais, sendo que, por ano, 6,8 milhões de reais e um custo mensal de um pouco mais de R$500 mil. Tudo isso para a manutenção e a limpeza do clube. Empresa que presta serviço, contratada, que ganhou licitação, a empresa Mil Clean, que vem fazendo esse trabalho dentro do Clube Social. E é lógico, vamos trazer detalhes aqui do porquê desse escândalo. Detalhes do contrato. O corpo de funcionários dessa empresa que deveriam e que estão efetivamente trabalhando dentro do clube. E quando você vê na capa o limpeza, entre aspas, no social, é se referindo à limpeza efetivamente do clube e uma limpeza que a gente precisa fazer das pessoas que estão lá no comando. E agora se encaixa no escândalo o senhor Dedé, diretor do Clube Social, o que manda beijinho. Vamos falar de tudo isso, né? Trazer aqui todos os detalhes, as informações da notícia que acabou saindo ontem, já à noite, que a gente chegou a comentar na nossa live, lá no canal principal, no Drex Tricolor, mas é lógico, quero deixar registrado e trazendo mais informações e uma visão mais crítica sobre o assunto aqui em vídeo no canal Resenha do Drex. Então, fica aí, meus amigos, que olha, eu falei, cada cavucada é um escândalo que aparece no São Paulo Futebol Clube. Vamos lá então, meus amigos, antes disso é óbvio, deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida, a sua inscrição aqui no canal Resenha do Drex é muito importante e é lógico, mais importante do que tudo isso, o seu comentário, a sua opinião sobre esse assunto que a gente vai trazer aqui, né? Que é a ligação, a empresa terceirizada contratada pelo São Paulo Futebol Clube, a Mil Clean, que é que faz toda a limpeza do Clube Social. E a limpeza que eu digo, a pessoa lá que vai dar uma varrida ali, que vai dar aquela limpeza, que tira um pó e tal, esse tipo de serviço efetivo de limpeza. E que não está respeitando o contrato assinado com o São Paulo. E pelo lado do São Paulo, parece que as coisas, deixa pra lá, tá acontecendo, vamos que vamos. E é nesse momento que a gente percebe que aquela fala de Douglas Schwartzman na ligação com Mara Casares e Adriana, vazada e publicada pelo GE, onde ele diz, abre aspas, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Realmente, todo mundo tá ganhando nisso daí, né? E a gente vai detalhar, esmiuçar esse assunto de mais um escândalo no São Paulo, depois desse próprio áudio vazado referente aos camarotes clandestinos, as canetas irregulares
de emagrecimento, os desvios de dinheiro, as movimentações e saques em dinheiro, contratação de empresa de carro forte, a empresa de logísticas que envolveu também Belmonte, Rui Costa, Nelsinho, fora tudo que envolve o presidente Júlio Casares diretamente, porque ele é o presidente do clube. E cá entre nós, se ele não sabe, ou se diz que não sabe dessas coisas, o que ele está fazendo lá? O que Júlio Casares está fazendo lá que ele não sabe de tudo isso que está acontecendo no São Paulo? Por isso que, aí, a minha opinião, desconfio que ele sabe. Que ele sabe e que está por dentro de tudo. Principalmente nesse caso da Milclean, da empresa terceirizada de limpeza lá do Clube Social. Até porque ele assinou o contrato. Júlio Casares assina o contrato. Só que o São Paulo, em comunicado, diz que isso é uma responsabilidade do diretor social. E aí a gente cai no senhor Dedé. E vamos ver se ele vai dar algum tipo de explicação, tá? Bom, para a gente fazer aqui uma contextualização, para vocês ficarem sabendo, o contrato, né, que vai até 2027, teve início em 24, na sua totalidade são um pouco mais de 21 milhões de reais, né? E como eu disse lá no começo, por ano, 6,8 milhões de reais e por mês, um pouco mais de R$500 mil o São Paulo paga todos os meses para essa empresa terceirizada de limpeza. Bom, para a gente fechar só nessa parte, como que um clube que prega uma reconstrução financeira, como que um clube que prega essa reconstrução e uma austeridade financeira gasta tudo isso para fazer manutenção e limpeza do clube social? Você não acha que é muito dinheiro? Só para manter limpo? Eu acho que tá meio caro isso daí, hein? E o São Paulo também diz que foi a empresa na licitação mais barata. E a gente sabe que muitas das vezes o mais barato sai caro no final. E parece que é o que está saindo, tá? Também tem um outro adendo que a empresa teve, não agora, mas quando foi feito o contrato com o São Paulo, um dos sócios, por incrível que pareça, meus amigos, é Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol. Hoje ele não faz mais parte da empresa, mas no momento da assinatura do contrato fazia. E aí você pode pegar também um conflito de interesses, porque naquele momento, a assinatura do contrato, onde o presidente da Federação Paulista era sócio da empresa, poderia sim haver um interesse e um conflito. Até porque o São Paulo é um clube de futebol, participa do Campeonato Paulista, bancado e organizado pela Federação Paulista. Então esse é mais um ponto para se investigar. E detalhe, tudo já está em inquérito na Polícia Civil. E para deixar a fonte da notícia, onde saiu pela primeira vez isso, foi o Estadão. O Estadão que publicou a matéria. Tá? Agora, referente ao o papel do Dedé.
Porque aonde o Dedé entra nisso? O Dedé ele é diretor do clube social. Ele manda e desmanda lá dentro. A gente sabe muito bem. E o próprio São Paulo, no comunicado que deu para a matéria do Estadão, falou que a responsabilidade é do diretor social em manter o controle do acesso aos funcionários dessa empresa terceirizada, a Milclean. E o porquê de mais um escândalo? Que você viu na capa aí que eu coloquei. Funcionários fantasmas. Sim, meus amigos. No contrato da Milclean com o São Paulo, para o São Paulo pagar mais de R$500 mil por mês, e num contrato geral chegando a 21 milhões, um pouco mais até, no contrato está escrito que a empresa irá fornecer de segunda a sábado 96 funcionários para fazer toda essa limpeza e manutenção do clube, dividido em 3 períodos. Deve ser manhã, tarde e noite, né? E aos domingos, 95 funcionários. Só que aí que vem o problema do funcionário fantasmas. Nem metade desse efetivo de segunda a sábado, vamos colocar assim, que seriam de 96, nem metade vai trabalhar para fazer a limpeza do clube. Então, aí você para e pensa, tá, peraí então. Se no contrato tá 96, estão indo metade dos funcionários. Alguma coisa errada tem aí. E cadê o restante dos funcionários? Até porque o São Paulo paga um pouco mais de R$500 mil por mês para receber 96 e não está recebendo 96 funcionários. E o São Paulo em nenhum momento contesta essa diferença para pagar um valor mais barato, para pagar um valor para o equivalente aos funcionários que estão indo trabalhar. E é aí que é o pulo do gato, e é aí que a gente para e questiona o senhor Antônio Donizete Gonçalves, o Dedé, que é o responsável e diretor do Clube Social. E aí, Dedé? Você que é o responsável pelo checklist, pela lista de presença dos funcionários, tanto que na matéria fala, o funcionário chega, assina a lista na portaria, entra pela catraca, deve se trocar e começa a trabalhar. Cadê a lista, Dedé? Cadê a lista? A lista tem que ter 96 nomes, meus amigos. Só que essa lista não tem 96 nomes. Material em posse dos jornalistas que fizeram a matéria do Estadão. Eles têm a lista. Sendo que o São Paulo diz que tudo é monitorado, tudo é feito pela ordem. Será? Então, quer dizer, paga-se por 96 e se recebe o trabalho de 40, 45 pessoas. Cadê essa diferença? Que o São Paulo não contesta em valores. Para onde está indo esse dinheiro? E aí tem que se contestar o senhor Dedé. E aí? O dinheiro sai da conta do clube. Mais de R$500 mil por mês. Só que o clube não recebe o que está firmado em contrato com a empresa Milclean, que seria os 96 trabalhadores dentro do clube social
para fazer a manutenção e a limpeza. Mais uma vez, um clube que está aí pregando uma austeridade financeira, deixando passar esse mínimo detalhe. Um pouco aí, uns pouco mais de centenas de R$ 1.000. Para onde que está indo esse dinheiro? A polícia já está investigando. E é onde entra também Júlio Casares, porque Júlio Casares é o cara que fecha o contrato com essa empresa. E tem um detalhe super importante. Se não me engano, a empresa ela tem um contrato vigente no final de 24 até 2027, mas sendo que seis meses antes do contrato firmado ali no final de 24, 6 meses antes, a empresa já estava trabalhando dentro do São Paulo. Sem contrato? Como que foi feito esse pagamento nesses 6 meses, onde não existe contrato? Sabe, meus amigos, é uma situação que expõe o São Paulo Futebol Clube num ponto que não tem mais sustentação de pessoas que estão no poder dentro de São Paulo, e eu indico e falo o nome do senhor Júlio César Casares, que não dá mais. E uma outra coisa, se foi feita uma licitação, foi aí contratada a empresa de menor custo, isso deve ter passado pelo conselho para votação e análise desse contrato. Os conselheiros que estão dentro do São Paulo, que tem como único objetivo, sendo conselheiro, monitorar toda a situação do clube, não perceberam isso? Não estão atentos a isso? Nós de fora a gente não tem acesso, então a gente questiona e vai em cima a partir do momento que sai uma matéria bomba dessa. Mas os conselheiros, eles têm acesso. Os conselheiros talvez tenham até votado e analisado o contrato. Não tem um acompanhamento pós-contrato assinado? Não tem ali um monitoramento da chegada e a saída dos funcionários do São Paulo, que aí é de responsabilidade do diretor social, do senhor Dedé? Cadê a lista, Dedé? Cadê a lista de presença dos funcionários da empresa terceirizada Milclean? Que teriam que ser 96 funcionários e não chega nem na metade. Cadê o dinheiro dessa diferença no valores de funcionários que estão indo trabalhar com o que está no contrato vigente dentro do São Paulo? Cadê o dinheiro? Quando o São Paulo não tem R$500 mil para pagar para o Mirassol, para liberar um jogador que já assinou um pré-contrato, o lateral direito. O São Paulo não tem dinheiro para liberar. Não tem os R$500 mil para liberar o dinheiro. Mas os R$500 mil para pagar para a limpeza do clube social tem. Mesmo sabendo que teria que ter 96 e tem metade trabalhando. Cadê essa diferença, Dedé? Porque nunca foi questionado essa falta de funcionários. Ou então, beleza, vem trabalhar metade dos funcionários, só que a gente vai ter que rever o contrato e diminuir esse valor mensal, que automaticamente diminui o valor anual e automaticamente diminui o valor total do contrato até 2027.
Cadê o dinheiro? Aonde está a diferença desse dinheiro? Estamos em janeiro de 26, o contrato vigente está acontecendo desde o final de 2024. Então vamos contar um ano de 2025 inteiro. Onde o contrato não foi seguido pela empresa por enviar uma quantidade menor de funcionários, mas, com certeza, a saída do valor e da totalidade que o São Paulo tem que pagar vigente em contrato, mais de 500 mil reais por mês, pode ter certeza que saiu. Não estou acusando ninguém. Eu só quero saber para onde foi a diferença desse pagamento dos funcionários da empresa terceirizada Milclean. É só isso que eu quero saber. Você vai falar, Dedé? Ou vai ficar quieto? Você vai falar, Júlio Casares? Ou mais uma vez vai ficar quieto? O inquérito na Polícia Civil está aberto. Mais um. Junto a tantos outros que já estão lá. Agora, numa força-tarefa, numa união de Polícia Civil e Ministério Público, onde todos os inquéritos estão sendo analisados, estão sendo interligados. E essa máfia e essa quadrilha vai ser desmascarada. Agora, a nossa parte, torcedor, a gente já está fazendo, que é divulgando esses escândalos, é dando cara e nome aos bois, em meio de todos esses processos que estão correndo na justiça. E no dia 16, que vai ser a votação do Conselho Deliberativo para o afastamento / impeachment de Júlio Casares, por mais que o presidente do Conselho Deliberativo vem colocando dificuldades como presença lá no clube para votar, ser uma votação presencial e aumentar o quórum de 2/3 para 75%, aumentando de 171 para 191. Todas as dificuldades que ele está colocando, a gente pede para os conselheiros irem, votarem, e é lógico, para o afastamento de Júlio Casares. E com isso, no dia da votação, no dia 16, estaremos lá, protestando, todos unidos, torcedor comum, torcida organizada, todo mundo junto para protestar em uma só voz, pressionando os conselheiros para tirar essa doença que está entranhada no São Paulo há mais de 15 anos. E a gente conta com a presença de vocês. Vou soltar o vídeo. Então é isso, meus amigos. Fica o convite, é lógico, para quem pode, para quem tem condições de estar também presencialmente nesse protesto. Vamos lá. Vamos unir vozes. Estarei lá, representando muitos amigos, representando o grupo do programa
tricolor de coração, representando o grupo e o programa QG Tricolor, que neste dia 16 estará ao vivo, a partir das 8h30, no canal exclusivo QG Tricolor, que você encontra aqui na descrição desse vídeo. Estará ao vivo. E eu, lá no protesto, com o link ao vivo no programa QG Tricolor. Se você não tem condições de ir, se você é até fora da cidade, do estado de São Paulo, fora do país, divulgue nas redes sociais a sua indignação e esse vídeo do protesto do dia 16. Quero muito saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, por mais que seja notícia ruim, deixa aquele like, fortalece com a sua inscrição também. Tamo junto, meus amigos. Salvem o tricolor paulista.